Olá, meu nome é Rafael Emerick e essa é uma aula relativa ao curso de Comunicação de Dados do curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal do Campus Serra. Nessa aula a gente vai falar sobre meios físicos. Especificamente, nessa parte a gente vai se ater aos guiados. Essa aula é baseada no livro do Furosan, da quinta edição, de Comunicação de Dados. E a comunicação, o meio físico, né, ele basicamente é por onde vai propagar o nosso sinal, uma comunicação entre o emissor e o receptor. Ele é uma característica inerente da camada 1, né, do modelo OSI, e ele limita principalmente a largura de banda e o tempo de propagação do nosso sinal no meio, né. Dependendo do tipo de aplicação, cada aplicação de comunicação a gente vai ter um meio físico mais adequado. Então, geralmente a gente usa meio físico baseado em cabos ou o próprio ar. Existem comunicação baseada em comunicação dentro de água, para, por exemplo, comunicação submarina, mas a gente vai foge ao nosso contexto aqui. A gente está falando dos casos gerais. Então, a gente divide em duas partes, né? Agora a gente vai ver os guiados e os sem fio, as comunicações wireless. Na comunicação guiada, a gente tem o par trançado, o cabo de par trançado, o cabo coaxial, o cabo de fibra ótica, e na comunicação sem fio a gente tem as ondas de rádio, micro-ondas e infravermelho. Bom, nessa parte a gente vai ficar só sobre os meios físicos guiados, a gente vai falar sobre cabeamento. O nosso objetivo aqui não é bem falar de normas de cabeamento, né? Para cada projeto que for fazer de engenharia de conexão, há de se ater a uma norma de cabeamento. Existem várias, da ABNT ou da TIA, para cada tipo de aplicação. E a norma vai dizer qual que é a melhor forma de organizar, padrão de cores, etc. Aqui a gente está preocupado nos aspectos conceituais, para a gente poder até entender a norma, né? As normas no segundo momento. Quando a gente fala de meios físicos guiados, de cabo, a gente vai ter o par trançado. O par trançado, veja, ele tem dois fios que normalmente trafegam sinais diferenciais. E nesse caso aqui a gente tem um cabo de par trançado de 8 vias, de 4 pares. Repare que cada par desse, ele é cruzado para tentar minimizar interferências. Então, geralmente nesses cabos a gente tem um sinal diferencial, onde a leitura da diferença elimina eventuais interferências. E aí, quando você torce esse cabo, você minimiza o efeito de ruído que um poderia provocar no outro, né, para efeito spin. O cabo de par coaxial, ele já é feito por um único filamento aqui, que geralmente é mais grosso e tem conexões mecânicas um pouco mais robustas. E a fibra ótica, basicamente você tem cabos e cordões óticos, né, aqui dentro tem uma fibra ótica protegida e os seus conectores. Bom, cabo de par trançado, como eu falei, são dois condutores e basicamente a característica principal de um cabo de par trançado é o nível de trançamento desse cabo. Quanto mais a distância entre as tranças for menor, melhor esse cabo vai se desempenhar em relação à interferência de crosstalk, por exemplo. E quanto maior for a bitola dele, geralmente maior a largura de banda. Então essas são as duas principais características de um cabo de par trançado. Normalmente eles são divididos em duas categorias, né? Em dois tipos. Os cabos sem blindagem e com blindagem, os shielded e os unshielded. Os cabos blindados, eles têm uma camada a mais de proteção para interferência eletromagnética. Eles têm um invólucro metálico. Eles são cabos mais rígidos e de difícil manuseio. Eles são usados em regiões mais sensíveis à interferência. Já os cabos do tipo UTP são os cabos mais flexíveis e eles não têm internamente nenhum tipo de blindagem das suas vias.
O cabo par trançado, normalmente ele é disponibilizado na norma em categorias, e dependendo da categoria você tem aplicações. A principal aplicação de um cabo de par trançado é para a rede local, a rede LAN, mas ele também é utilizado em cabeamento de telefonia. E com isso você vai ter basicamente a relação entre a largura de banda que você precisa com o cabo. Geralmente até 1 gigabit hoje funciona muito bem na categoria 5E. Para acima de 1 gigabit trabalha-se com 6 ou a categoria 7. A questão é que o custo aqui geralmente tende a viabilizar um projeto já pular para fibra ótica. O custo normalmente você utiliza 5E por questão de custo, né? O valor sobe bastante porque o custo do cabo aumenta bem entre o 5E e o 5. Bom, aqui a gente pode ver um cabo Cat5, um cabo Cat5E e um Cat6. Repare que o Cat6, além dele ter uma bitola maior, ele é muito mais trançado. Tá vendo? Em relação ao Cat5E e o Cat5. Isso que dá a característica, as propriedades dele para conseguir suportar maiores taxas de sinalização. Os conectores do cabo de par trançado, né, são os Register Jack, né, o RJ. Normalmente utiliza-se o RJ45, aí a gente tem duas figuras, do fêmea e do macho, né? Então cada um daqueles pares de fibras, eles são conectados numa determinada ordem, definidas pela norma. Aí normalmente você tem a norma TIA 568A e AB, que vai definir um padrão de sequenciamento de cor. Cada cor ela vai ser conectada numa ponta dessa aqui, né? E aí depois isso é esmagado. A principal diferença do Cat5 para o Cat6, por exemplo, é que a trançagem no Cat6 ela chega bem aqui no limite. E o conector ele é muito mais, ele tem uma blindagem, ele é um pouco mais robusto, além de suportar uns fios com um pouco mais grossos, né? Esses aqui são exemplos de conectores Cat5E ou Cat5. Se você não respeitar o conector e o cabo, você perde propriedade do cabo Cat da categoria, né? Então, se você pegar um cabo Cat6 e conectar num cabo Cat5, você reduz a categoria dele para o Cat5. Você tem que ter as duas coisas, o conector e o cabo, fêmea ou macho. Isso aqui é a curva de atenuação característica, né? Isso normalmente vem com informação do datasheet do cabo que você está usando. Gauge aí, né, no padrão internacional para bitola, mas enfim, quanto menor o gauge, maior a bitola do cabo, né? E aí o que a gente pode ver? Quanto mais grosso o cabo, quanto mais grosso o cabo, vou pegar esse exemplo aqui, maior é a frequência que ele suporta, ou seja, maior largura de banda, e menor é a atenuação por quilômetro. Então, naturalmente, todo cabo, por efeito Joule, faz com que o sinal perca energia quando passa dentro dele. Não tem como o sinal sair com a mesma energia, né? Seria fisicamente impossível. Quanto maior for a bitola do cabo, menor vai ser o efeito Joule, né? O efeito de perda de energia por efeito térmico ali da vibração dos elétrons, e por consequência você vai conseguir passar um conjunto de frequências maiores, sofrendo menor atenuação. Isso é um preço que se paga. Então geralmente você escolhe um cabo mais grosso para você ter uma garantia de maior largura de banda, né? E uma menor atenuação por distância. Então isso aqui é uma que mostra quantos dB o cabo perde por quilômetro. Potência, né? O cabo coaxial, apesar de parecer uma solução mais antiga, ele ainda é muito utilizado, por exemplo, por empresas de telecomunicação, principalmente de TV, né? Porque como ele usa um cabo que é geralmente bem mais grosso, ele tem uma largura de banda muito grande. E com isso as empresas conseguem, num único filamento de cabo, passar sinal de TV, passar sinal de internet, telefone.
e em alguns casos isso é economicamente viável, sendo que a tendência é tudo isso ser substituído por fibra ótica, porque tem um custo operacional e de implantação mais baixo tende a ter, né? Falando aí de tecnologias mais modernas. Mas o cabo coaxial ele também é muito utilizado em rede industrial, onde você tem principalmente barramento, né? Uma rede de barramento, onde você acopla conectores do mesmo barramento, você usa também um cabo coaxial. O problema é que o cabo coaxial você não pode aterrar ele, né? Se você conectar o filamento no terra, você inviabiliza a comunicação. E um cabo só solto, ele se comporta como uma antena. Então, um dos problemas do cabo coaxial é sua alta sensibilidade a ondas eletromagnéticas, né? Ele funciona como se fosse uma antena. Por isso, ele tem que ter uma blindagem muito robusta, né? E isso, em alguns casos, dificulta a utilização, passa a ser um cabo mais rígido, né? E o acoplamento dele, a conexão dele mecanicamente, ela é bem rígida também, para você evitar perdas significativas de energia. Então a gente está vendo, ele tem várias camadas de proteção e blindagem. Então geralmente ele é um cabo blindado. Ele pode ter do padrão fino ou do padrão mais grosso, né? Que quanto maior a bitola, essa noção é importante a gente manter, né? Maior a largura de banda. Os conectores que utilizam são os conectores. Aí eu tenho uns exemplos de conector do tipo BNC. Ele tem um acoplamento mecânico, né? Ele encosta ponta com ponta e trava mecanicamente. E aí você tem um exemplo de um derivador, o BNC-T aqui, ó. E aí com isso você consegue fazer uma derivação, por exemplo, de um barramento para um dispositivo que estiver conectado ali, ok? Só que novamente, geralmente a manutenção desse tipo de cabeamento tende a ser mais complexa pela sua alta sensibilidade à interferência eletromagnética. Então, por exemplo, em áreas sensíveis, com muitos motores, com muita onda eletromagnética, eles passam a ser bem problemáticos. Okay? Essa aqui é a curva de atenuação, né? Tá vendo que lá no caso da fibra ótica, ó, a gente chegava ali a até 100.000 kHz, né? Aqui ó, a gente já está falando de megahertz, então a largura de banda é bem maior, porque o cabo é bem mais grosso, mas continua sendo cobre, ok? Para você fazer troubleshooting, né? O que é troubleshooting? Troubleshooting deu ruim, eu acabei de montar um cabo, né? Você tem lá todas as ferramentas para montar um cabo, seja um cabo de par trançado, você vai usar um crimpador CAT5 ou um crimpador CAT6, ou você vai usar lá os alicates para você montar o teu cabo coaxial. A montagem foge ao nosso escopo, mas como eu garanto que o meu cabo tá bom? No caso do cabo par trançado, o equipamento mais simples é esse testador. Como é que ele funciona? Ele pisca, você conecta um cabo, uma ponta do cabo numa extremidade e outra em outro, então ele testa inclusive RJ11, que é aquele padrão de telefonia, né? Os plugs são compatíveis, padrão RJ, né? E aí ele vai piscar na sequência das cores que você colocou. Então, como você sabe a sequência de cores dos fios, você vê, ele mostra se dos dois lados tem o mesmo contato, né? Deu contato dos dois lados. Então, mostra se o cabeamento está inteiro e todos os conectores estão transmitindo. Então ele põe um pulso de um lado e vê se ele chega do outro, põe um pulso de um lado e vê se chega do outro. Esse aqui é o teste mais básico, né, que te garante que o cabo está pelo menos inteiro, o cabo par trançado. Quando a gente parte aí contrata uma empresa para fazer um cabeamento estruturado, geralmente a gente pede a certificação do cabo, né? E aí a empresa ela vai usar um equipamento específico, tipo do Fluke aí, e aí tem vários tipos, né? Que vai homologar o nosso cabeamento. Então vai fazer um conjunto de testes de tempo de propagação, de relação de bit de erro que foi alcançado, e isso tudo é mapeado em norma. Então quando você pede a certificação do cabo, geralmente é um equipamento similar a um Fluke, né? Que vai gerar um quantitativo de testes lá de atenuação, de taxa de bit, de relação de bit de erro, né? A taxa de erro que o cabeamento suportou, questões de potência e atenuação que passaram e etc.
Então, normalmente é como se fosse, vamos dizer assim, um osciloscópio de sinal digital em cabeamento. O cabeamento par trançado geralmente é utilizado para rede digital. O coaxial já não, pode passar os dois tipos, né? Mas aí você vai usar um equipamento desse tipo também, que vai te falar quanto que está a atenuação de um determinado canal, de uma determinada faixa de frequência. Ele vai lá e vai te mostrar de maneira ativa ou passiva, né? Captando o sinal que está chegando ou gerando algum sinalzinho para interrogar o meio. Bom, por que é importante a gente conhecer isso, né? Em contexto de automação, par trançado, não preciso nem explicar por que é importante, né? As redes antigas de barramento eram todas metálicas, né? Com coaxial, etc. Com o surgimento, né, a adoção de Ethernet em rede de supervisão e de controle, se utiliza bastante agora par trançado, né? Conexão Ethernet, que o pessoal fala, o meio físico Ethernet, na verdade é o conector RJ45 de par trançado, CAT5E, CAT6. É claro que no meio industrial você vai tender a usar cabos par trançados blindados. Porém, o principal problema do par metálico é sua não imunidade a ruídos. Então, numa planta industrial, por exemplo, é muito comum você ter motores, ter equipamentos que geram ondas eletromagnéticas. E por indução, essas ondas são geralmente captadas e afetam os cabos, as redes de comunicação por interferência externa, né, ruído externo. Para mitigar esse problema, porque em rede de automação, geralmente a taxa de largura de banda, né, a taxa de bit é baixa. Você não precisa de altas taxas de transmissão para fazer controles, a não ser que a gente esteja falando aí de controle, técnica de controle aí não linear, né, controle por imagem, etc., que também agora é muito comum, né, você ter processamento de imagem em chão de fábrica, etc., e aí você realmente vai precisar de banda e o caminho natural é fibra ótica. Mas a fibra ótica, além de dar essa largura de banda para tecnologias modernas, quando você precisa de muita largura de banda, e aí eu falo de 1 GB, 10 GB, 100 gigabits, você já tem hoje interface para isso, ela é imune à interferência eletromagnética. Então, mesmo a baixa taxa de bit, a fibra ótica ela é útil para lugares muito sensíveis, né? Por exemplo, até áreas seguras, né? Fibra ótica, você não, como é luz, você não tem risco aí de fagulha e nada disso. É bem seguro. Então aí eu botei um exemplo, né, tem esse vídeo aí que mostra como que a fibra ótica, quando a gente fala fibra ótica, tem o fiozinho, né, que é basicamente sílica, areia, né, ou pode ser plástico também, mas essa fibra, normalmente, quando você vai para o pátio, né, ou para a rua, aí, ela vem em cabos mais grossos, com vários filamentos dentro. Esse aí é um exemplo que mostra a escala de um rolo de fibra, né? E aí vocês podem ver o cara, esse vídeo aí basicamente ele está mostrando como ele puxa esse rolo aí com esse carrinho, mas aí eu trouxe só para ver a escala, né? Então é muito comum também você ver as empresas de telecom na rua aí lançando esse tipo de fibra, né? Que é aquela fica no poste, naquela parte mais baixa. Ou numa planta, né, quando você for lançar aí no chão, aí, ligando locais, ela pode ser enterrada, né, dentro de dutos, ou ela pode ir sendo presa e fixada em postes, ok? Então dentro dela, ó, se a gente olhar o cabo aqui a gente pode ver a designação da fibra, ó, aqui a fibra ótica aérea, né? Ela é monomodo, cabo de fibra ótica. Esse A aqui eu não estou me lembrando, acho que é aérea, eu não me lembro agora exatamente, mas o que eu queria mostrar é o seguinte, ó. Aqui, ó, você tem a quantidade de filamentos que tem lá dentro, a quantidade de fibra. Então esse aqui é um cabo de 12, esse aqui de 48, 72 e assim vai. Então, quando você vai passar uma infraestrutura dessa, dependendo da tua aplicação, às vezes vale mais a pena o investimento você passar várias vias e deixar ela até apagada para usar no futuro, mesmo se você for usar só 2, né? Porque essa demanda ela é cada vez maior, né? Demanda de conexão em alta taxa e imune a ruído.
e aí você tem um capex só e você tem ali um ativo, né? Que é aqueles filamentos apagados. Tem muita empresa, inclusive, que troca, né? Ela lança na cidade e isso ela vende o serviço ou aluga aquelas fibras, é um negócio, inclusive. Agora, esses rolos, eles não são infinitos, né? Então, se não me engano, a cada 1 ou 2 quilômetros você tem que emendar, né? E a emenda é feita com a caixa de emenda, que é esse pistãozinho aí, né? Aqui você pode ver onde que entra o cabo. E aí, abrindo a caixa de emenda, você tem aqui o lugar onde você descasca, e se a gente voltar no slide aqui, ó, você pode ver que os filamentos ficam aqui no que a gente chama de tubo luso, né? São tubos intermediários de proteção, enfim, tem várias camadas de proteção cabo aí. Aí ele descasca e solta as fibras e posiciona as fibras aqui emendadas aqui. Então entram 2 cabos e as fibras de cada um dos cabos, que são organizados por uma determinada cor, elas podem ser emendadas. E aí você consegue continuar um cabo por essa ligação. Isso normalmente fica em poste ou fica dentro de caixas de telefonia enterradas aí, né? Bom, uma vez que você terminou e chegou num local onde você tem um equipamento, né? Você termina essa fibra, né? E faz a fusão nos pigtails. Os pigtails são esses cabos especiais aqui, ó, esses cordões óticos aqui, que de um lado ele tem um conector e do outro lado ele é fibra nua. E aí você emenda cada pontinha dessa e aí cada fibrinha que tem lá, cada filamento dentro do cabo fica mapeado num conector desse. Esses conectores então são posicionados de maneira numerada, né, no DIO, com as respectivas cores, para o técnico conseguir identificar um a um aí. E basicamente você normalmente precisa de 2, né, porque as fibras elas têm por padrão ser simplex. Usando uma mesma frequência, você não consegue transmitir em 2 direções. Então, geralmente, quando você liga uma fibra, você usa ali uma faixa de frequência e transmite numa direção só. Se você usar múltiplas faixas de frequência, aí você consegue ter bidirecionalidade na fibra. Mas em redes simples, geralmente é uma fibra por direção, né? Uma para ir e outra para voltar. Então, ó, aqui tem uma foto desse DIO, né, distribuidor interno óptico, fechado. Então daqui você conecta no equipamento. Aqui nesse exemplo aqui a gente não tem parte ótica, esse DIO, os cordões óticos sairiam pela lateral aqui para ir para o equipamento. Para ir para o equipamento, né, a gente usa um cordão que tem as 2 pontas conectorizadas. Aqui a gente tem um conector do tipo SC e um tipo LC, que vai entrar dentro da nossa GBIC, ó, ele entrando na GBIC de um switch aqui, por exemplo, ou de um conversor de mídia. E aí você tem que esse cordão aqui, ele tem que ser do mesmo tipo da tua fibra ótica, com as mesmas características que suas interfaces, e tem que ter a distância adequada para chegar até lá no equipamento, que vai então converter o ótico para elétrico para a comunicação acontecer, né? Tudo, no final das contas, o processamento ele é sempre elétrico. Como que funciona a fibra ótica? Bom, se a gente estudou no ensino médio, né, a lei de Snell, ele usa essa ideia, né, de propagação de luz em 2 locais com índice de refração diferente. A fibra ótica ela é constituída, né, ela tem uma dopagem e tal para que o índice de refração dentro dela seja de tal forma que a luz não saia de dentro dela. Então pode ser de plástico também, mas geralmente é vidro, né? Então você faz uma relação de índice de refração que você condiciona a luz dentro do núcleo da fibra. E aí ela vai rebatendo ou não e chega até o receptor, esse pulso de luz. Dependendo de como a bitola dessa fibra e o modo com que ela conduz a energia, a gente pode caracterizar as fibras óticas em 2 tipos. O tipo multimodo, que tem múltiplos modos, e o tipo monomodo, né? Que só tem um modo. O que é esse modo? O modo tem a ver com a forma com que a luz propaga dentro da fibra, né? Então aqui, ó, a gente tem um exemplo de uma fonte, né, um sinal qualquer. E aí aqui, ó, numa multimodo, ele vai ter perdas mais agressivas.
e aí você vai ter um sinal bem com menos energia na outra ponta. O que vem a ser mono ou multimodo? Se a gente pegar e cortar a fibra e olhar para ela, vamos supor que isso aqui sejam duas fibras cortadas e ampliadas. A fibra multimodo, ela é multimodo porque a luz ela reflete muito lá dentro e permite que vários feixes se propaguem lá dentro. Porém, ela acaba concentrando energia em múltiplos pontos, que a gente chama de modo, né? Por exemplo, aqui eu botei 4 modos aqui, que são locais onde você teria entre aspas, maior concentração de energia, um calor maior, onde você teria ali mais energia sendo propagada. Isso devido a esses graus de refração, né? que ela vai refletindo. Então, na multimodo, você tem múltiplos pontos desses de energia dentro da fibra, e você pode ter isso de forma mais suave, que seria do tipo graduado, ou do tipo step, que você tem uma perda menor. Então, multimodo, normalmente você vai usar para curtas distâncias. Por quê? Como a luz perde muita energia nos seus modos, geralmente você tem que encurtar a distância ou botar bastante potência no início, né, da transmissão. Já a monomodo, deixa eu achar meu ponteiro aqui, ó. A monomodo, geralmente, ela concentra a energia no centro da fibra e a luz tende a passar em linha reta. Por quê? Por característica do índice de refração, ela tem uma dopagem especial que condiciona a luz bem no centro. Como a luz, a menor distância possível entre dois pontos é um caminho reto, né? Como a luz está toda concentrada no centro, ela tende a ir mais longe. Então, a fibra ótica, no multimodo, você tem menos perda de energia. E com isso você tende a conseguir, você vai ter uma perda menor por quilômetro, né? E você consegue daí jogar para distâncias maiores do teu sinal. Normalmente, todos os projetos que eu já vi utilizam de fibra monomodo. Só tecnologias legadas antigas, né, requeriam multimodo. A maioria das tecnologias modernas utilizam sempre monomodo, pelo menos as mais comuns de hoje em dia, né? Bom, os conectores. Os conectores, basicamente, você tem os conectores de ponta reta, né, straight tip, e o SC, ele significa... me esqueci agora, mas informalmente, para a gente memorizar, né, o SC, você lembra que é de stick and click. Isso é uma brincadeira que fazem, né? Porque esse conector, você para de apertar ele quando ele faz um clique. Você põe ele vai tic, você sabe que ele conectou. Já esse aqui você tem que rosquear. A maioria dos STs de ponta, na verdade esse aqui é straight tip, né, ponta reta. Eu estou tentando lembrar, daqui a pouco eu vou lembrar o SC, o que significa na norma mesmo. Esse aqui é de... lembrei, sempre funciona. O SC vem de Subscriber Connector, que geralmente era o conector de derivação ali para o usuário. Lembra quando a gente montou lá o DIO? É o que vai para o usuário. Mas aí, informalmente, ele é conhecido também como Stick and Click. E existe esse conector também, que ele leva 2 filamentos aqui, né, 2 fibras, e ele é do tipo mechanical, de transferência mecânica, né? Ele é da família do RJ, da mesma família lá do RJ do par trançado, ele é quadradinho, né? E ele é mais resistente mecanicamente aí para conexões, e todos esses aqui são do tipo simplex, né? É só um sentido, né? Só um fio. Aqui é duplex, você consegue ter os 2 fios. Aqui a gente tem algumas imagens, né? Esses conectores aqui, né, são conectores que entram nas GBICs mais finos, e esse aqui conectam naquelas interfaces do DIO, que são os conectores SC e os FCs e os LCs, né, que é o LC. Aqui ó, um de stick and twist, né? Enfim, você tem vários tipos de conectores. Os principais deles são os SCs, que você conecta em DIO, e o LC, que você conecta dentro da GBIC, lá do equipamento elétrico, para fazer a conversão, né? Ou você usa também esse aqui, mas já é menos comum você ver esse tipo de cabo ST.
Agora, o padrão de conector, tá vendo que tem conector azul e verde, né? Ó, azul, tem preto aqui também, mas o preto, agora eu não me lembro. Basicamente, o importante é saber o seguinte: os conectores verdes, eles têm um polimento do tipo APC, ou seja, o contato dele é angulado. Essa angulação no contato, como é fibra ótica geralmente, ela nunca encosta aqui. É aproximado infinitesimalmente. No APC, esse acoplamento é clivado, é angulado. Já no PC, que é o contato físico, né, normal, ele é reto. Então você nunca pode conectar uma ponta roxa com uma ponta verde, porque senão você vai fazer isso aqui, ó, e aí o sinal vai sofrer muita atenuação e possivelmente nem funcione. Ok? Então verde com verde, azul com azul. Esse é o padrão. Se for azul, é polimento PC, se for verde, é polimento APC. A pontinha aqui da fibra, a pontinha aqui, ó, essa pontinha aqui é clivada. Bom, essa é a curva de atenuação da fibra ótica, né? A curva característica da fibra ótica. Você não tem um comportamento aí linear da perda por quilômetro, depende do comprimento de onda de luz que você propaga. Então você pode ver que a potência, a perda por quilômetro, ela vai diminuindo à medida que você vai aumentando o comprimento de onda, né? Cadê o meu cursor? Aqui. Até quando ele chega por aqui na faixa do 1300, ela tem um pico, né? Aqui ela passa a sofrer mais atenuação. Depois ela desce novamente nesse outro vale, nessa outra faixa. Ela sofre outro pico e tem esse vale aqui com menor atenuação possível. Então, se eu quero uma transmissão com menor atenuação possível, geralmente para longa distância, eu vou usar essa faixa. Ela basicamente é definida em 3 janelas. A janela de 1300, de 1550 e de 850 aqui, ó. Essas são as janelas de transmissão utilizadas por todas as tecnologias. Então, dependendo da tecnologia de enlace, conexão que você está utilizando, você vai ver que, em função da distância, você vai ter um transceiver de uma determinada janela. E aí, esse transceiver, que é aquele equipamento que converte energia o sinal elétrico em óptico, ele vai operar ou nessa janela, na janela de 850, que vai de 850 a 900 nanômetros, a segunda janela de 1300, que vai de 1200 a 1340, e a janela de 1500, que é a de menor atenuação. Geralmente, links de longa distância utilizam essa janela. Curta distância pode utilizar essas duas aqui. E aqui vocês veem, né, a velocidade da luz é padrão, né, e aí a relação com a frequência. Então, isso aqui está determinando em tese uma janela, uma largura de banda na casa dos gigahertz, né, muito alto. Bom, em campo você pode converter mídia, né, de elétrico para coaxial, de óptico para coaxial ou de óptico para trançado, usando os conversores de mídia. O conversor de mídia, ele faz a conversão tanto do nível de sinal quanto do nível de codificação do sinal ou modulação, se for o caso. Então você precisa comprar um conector para a fibra certa, monomodo ou multimodo. Não adianta você pegar uma fibra monomodo e botar num conversor de mídia que só suporta multimodo. Geralmente isso é definido pela GBIC, que eu vou falar daqui a pouco, mas esse conectorzinho aqui, ó, que entra nessa interface genérica que a gente chama de SFP. Aqui, ó, tem uma entrada genérica e a saída par trançado. Repare que a saída par trançado, ó, é de uma tecnologia específica, ó, sem base T, que é o padrão utilizado, por exemplo, no Ethernet Gigabit. Mas aqui, ó, eu tenho outras tecnologias. No caso aqui eu tenho Giga SDI, enfim, provavelmente são padrões coaxiais aqui. Então, e aí, esse cara aqui ele é ligado na energia e ele faz a conversão ótico-elétrico e com as devidas codificações e modulações. A GBIC, que a gente também chama de Short Field Pluggable, alguma coisa assim, ela é isso aqui, ó, essa aqui é conexão elétrica, e aqui você coloca cada um daqueles LCs. Você acopla aqui, ele faz tic, né, faz barulhinho da conexão. E aqui eu também tenho a mesma
GBIC, só que ela tem um cabo, agora eu ponho um cabo de par trançado nela. Então, a interface SFP ela pode ser customizada, né? Você pode botar diferentes meio físico nela, né? Desde que seja compatível com o teu transmissor. Esse tipo de porta aqui é comum em conversor de mídia e em switch de campo também, que tem esse tipo de interface. As interfaces SFP servem para você poder escolher tipos de transceiver, né? Então, por exemplo, o transceiver ele vai dizer a tecnologia de modulação que ele usa, né, dentro do padrão, e qual é a potência. Então, eventualmente, esse cara aqui que vai... eventualmente eu preciso ligar alguma coisa que é muito distante. Eu posso comprar o mesmo equipamento padrão, eu só vou lá e troco a transceiver, que vai botar um ganho maior, uma força maior no sinal ótico. Bom, o processo de fusão de fibra é feito com a máquina fusora, né? Aí eu botei um vídeo aí do pessoal em campo mexendo na caixa de emenda e fazendo uma fusão. Basicamente, a máquina faz quase tudo sozinho. Você tem que descascar as pontas dos fios, né? Tirar o plástico e a gordura, né? Tem um óleozinho que protege a fibra de água, né? Água e poeira são inimigos mortais da fibra, tanto que para mexer com fibra você tem que usar álcool isopropílico, porque senão pode ficar umidade lá e a umidade vira tipo uma pedra para a fibra, né? Ela mexe na refração do sinal se ela estiver ali, ou por exemplo uma poeirinha, por exemplo, o local que o cara faz fusão tem muita poeira, é problemático. Conector, todos os conectores que a gente viu, eles têm uma tampinha. E é muito comum, às vezes, um técnico desavisado ir lá e tirar e deixar sem tampinha. Isso é um grande tiro no pé, porque vai entrar poeira ali e a poeira vira um pedregulho para a fibra, né? E aí você tem que ir lá limpar com álcool isopropílico para tirar aquela sujeira ou aquela umidade dali. Uma vez que você descascou, você conecta os dois lados das duas fibras que você quer unir. E antes disso você passa uma borrachinha, né? Entra aqui, eu acho que é esse filamentozinho aqui, ó, que depois vai recobrir essas fibras para fazer uma proteção mecânica. É uma borrachinha que vem por cima que esquenta e ela meio que dá uma proteção mecânica em cima das fibras. E aí a máquina vai lá e faz a fusão e une as fibras ali. Para fazer troubleshoot de fibra, né, um equipamento comum é o Power Meter. O Power Meter, como é que ele funciona? Você emite uma determinada potência conhecida numa ponta, né? Então a fibra lançada, como é que você sabe se a fibra é inteira e se ela está funcionando bem? Existe uma norma que define qual que é o mínimo de perda por quilômetro de uma fibra sem emenda, 0,2 dB por quilômetro, mais ou menos. Mas aí quando você manda essa potência determinada, no caso aqui ele está mandando em 1310, ó, esse cara aqui ele trabalha em 1310, você vê quanto, ele vai mostrar quanto que ele está recebendo de potência. Então, de um lado você injeta a luz com o equipamento, o pessoal também usa aquelas canetinhas e tal, ou um próprio, normalmente vem em conjunto, e do lado do Power Meter você vai medir a potência que chegou, um menos o outro é o que você perdeu. E aí, a vida útil de uma fibra ela pode ser medida por isso, né? Às vezes no dia que a empresa te entregou, você pede o teste de Power Meter. E aí você vai ver quanto que tem de potência sendo perdida. À medida que a fibra vai rompendo, o pessoal vai juntando, ou eventualmente ela passa numa área que ela pode sofrer algum tipo de tracionamento, essa atenuação pode variar. Então, se variar, você tem que ver o que está acontecendo para você não perder, acumulando essas perdas e perder sua fibra, a vida útil da fibra, né? Agora, o equipamento mais importante, se você tem uma rede de supervisão, de controle usando fibra ótica, é o OTDR. Tem que ter, porque ele é o único cara que você vai conseguir identificar o ponto de rompimento. Então, vamos supor que você tem uma rede de supervisão em fibra ótica, né, e rompeu a fibra por algum acidente. Como que você vai localizar esse ponto do rompimento? Você usa o OTDR. O OTDR a gente pode chamar de reflectômetro, talvez, né? O que ele faz? Você põe aqui em cima, você vai botar o plug adequado, no caso aqui ele botou um plug PC azul, tá vendo? Você vai adequar aqui o conector e ele vai mandar um pulso de luz. E o pulso de luz vai bater na abertura e vai voltar. E ele vai te mostrar o traçado desse retorno da luz. Com isso você consegue identificar com precisão aí de centímetros aí, ou metros, o ponto
onde a fibra está aberta. E aí você manda um técnico para lá e recuperar a fibra, trocar aquele trecho da fibra. O OTDR também é útil para certificar a tua fibra, porque de um ponto, por exemplo, a fibra no final das contas você quer ligar DIO em DIO, né? Você tem um equipamento de um lado, outro equipamento de outro DIO, e aí você passa por diversos caixas de emenda, passa por diversos DIO, conectores, até chegar do outro lado, dependendo da distância. Com o traçado do OTDR, você é capaz de certificar aquela fibra, que ele vai te mostrar como que a fibra está perdendo energia na distância, e além de você certificar a distância que percorre. Então, o Power Meter, você só vê a potência. Aqui não. Você vê a potência e como a potência é perdida com a distância até chegar no limite que você espera. Então, se você sabe que o outro site seu está a tantos metros, o teste vai te certificar que chega em tantos metros, e aí você sabe que chegou no determinado ponto. Então, é muito importante quando você vai aceitar um projeto de instalação ótica, você pedir os traçados de OTDR de todas as fibras, que daí você tem certeza que está tudo ok. E de tempo em tempo é bom você fazer testes na rede para ver se a saúde da fibra continua a mesma de quando você aceitou. Aqui, para finalizar, a gente tem um exemplo desse traçado, né? E aí, a título de curiosidade, para vocês poderem ter interface com a equipe de telecom, deixa eu limpar aqui. Aqui a gente tem um exemplo de traçado. Geralmente o OTDR ele tem uma zona morta ali, que você tem que botar um rolo de cabo para você conseguir começar a ver o sinal, né? Mas a partir do momento que ele entra, cada vez que passa por um conector, o sinal sofre uma reflexão, por isso que tem esses picos. Então toda vez que você pegar o traçado e ver esses picos, quer dizer que ali tem um conector. E aí você pode ver a distância entre o conector. Geralmente os conectores mostram a distância entre DIOs, né? Então, por exemplo, aqui, considerando, sei lá, aqui a gente não tem a escala da distância, né? Mas se fosse aqui 5, 10 quilômetros, você ia ver que, sei lá, 500 metros, 1 quilômetro aqui, essa é a distância entre os dois conectores, ok. Então, quer dizer que realmente a fibra pode estar passando naquele projeto conforme a gente determinou, na distância. E outro ponto importante, cadê o cursor? Aqui, isso aqui, essa quedinha mostra a perda numa emenda. Cada emenda ela impõe uma perdinha, então quer dizer que esse sinal, ele tem um conector, 2 conectores, a partir de um momento ali ele está sofrendo alguma interferência aqui no final, né? E aqui no finalzinho você vê o fim de fibra. O fim de fibra dá esse outro pulso e depois cai nesse ruído aqui. Então quer dizer que a fibra, ela tá, se olhando aqui, é a distância que a fibra está inteira. Então geralmente é assim que o pessoal certifica fibra ótica. Ok? Então, meios guiados, uma visão geral, era isso. Obrigado e até mais.